Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bem, vamos à nossa segunda aula do quarto bimestre, ok? Bem, o tema de hoje é as comunidades quilombolas, tá? Então vocês podem abrir o livro na página 206 e dar uma lida, né? Dar uma estudada sobre o que são os quilombolas. Vou tentar explicar para vocês rapidamente o que são essas comunidades, né? Grande parte das comunidades quilombolas da atualidade descende da comunidade de africanos e seus descendentes que se formaram entre os séculos 17 e 19. Né? Então, assim, essas pessoas que são consideradas quilombolas, né, fazem parte dessa comunidade quilombolas, elas são oriundas do quilombo. Como é que surgiram esses quilombos? Bem, foram africanos, né, escravizados aqui no Brasil, que resistiram à escravidão do homem europeu. Então, os europeus chegaram aqui, os portugueses, começaram a organizar os engenhos e eles tiveram muita dificuldade para colocar os indígenas para trabalhar. E aí eles trouxeram da África escravizados para trabalhar no Brasil, nas lavouras e trabalhar na Casa Grande. Então daí surgiram os primeiros escravizados, né, vindos de Angola, Moçambique, na África, trazidos em navios negreiros. Né? Os contrabandistas de escravos traziam eles aqui para o Brasil. Bem, atualmente o Brasil possui mais de 3 mil dessas comunidades espalhadas pelos diversos estados com milhares de pessoas. Então, para se constituir oficialmente como comunidade quilombola, é preciso que as pessoas vivam nela. Primeiro, autodefinam-se de acordo com uma determinada identidade étnica e cultural, ok? Somente dessa forma, elas se tornam aptas a pleitear reconhecimento oficial do governo, podendo requisitar seus direitos e também investimentos para manter as necessidades básicas do seu dia a dia, como saneamento básico, educação, garantindo assim o direito à cidadania. Bem, por que essas pessoas fugiram dessas fazendas, desses engenhos? Porque elas eram espancadas, elas eram maltratadas. E quando elas moravam na África, elas tinham uma vida diferente. Alguns, inclusive, eles eram reis, eram príncipes, princesas. E eles vieram aqui para o Brasil para trabalhar como escravos. Bem, alguns se revoltaram, fugiam, né, não eram capturados, iam para o lugar mais alto possível, onde os homens brancos não pudessem chegar, com os capitães do mato, e ali eles criavam uma comunidade quilombola. Né? Um dos primeiros quilombos, um dos mais conhecidos, né, é o quilombo de Zumbi dos Palmares. Ele foi um guerreiro, né, que resistiu muito à questão da escravidão. Bem, o governo brasileiro, a partir do ano de 2003, foi criada uma lei em que as escolas pudessem ensinar a cultura e a arte africana. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros são descendentes de pessoas escravizadas. São descendentes de pessoas de Angola, de Moçambique, de outras regiões da África, e que por isso, né, nós, através dessa miscigenação, nós podemos ter a descendência de três raças. O branco europeu, o nativo, que é chamado de índio, e o negro africano. Ok? Então, a partir daí, né, eles começaram a tratar essa questão da educação, né, de etnia, né, da questão racial, com mais evidência. Né? E isso favorece o que? A luta pelo direito dos negros, pelo direito dos nativos, dos indígenas, e pelo direito de qualquer pessoa. Né? Nós precisamos conhecer os nossos direitos, né, para assim praticarmos os nossos deveres. Muitas comunidades quilombolas formaram-se há mais de 130 anos, ou seja, desde a época em que havia escravidão no Brasil. Os quilombolas buscavam regularizar a posse de suas terras e querem o reconhecimento da sociedade. Então, eles buscam ainda o reconhecimento que essas terras pertencem a ele. Por quê? Porque os poderosos eles querem dominar essa terra, porque são terras produtivas. Então, os fazendeiros, os ricos, né, eles acreditam, eles entendem que eles têm que dominar tudo.
né, que a pessoa negra, a pessoa de nação indígena, não pode ter o direito e o acesso à terra. Em 1988, a Constituição brasileira estabeleceu que as comunidades quilombolas têm o direito de posse das terras que ocupam, além do direito de preservar suas tradições culturais. Em 2003, o Decreto 4887 de 2003 estabeleceu uma política sistematizada de regulamentação e demarcação das terras quilombolas. Porém, mesmo amparadas pela legislação, a maioria das comunidades quilombolas ainda não conseguiu ter seus direitos garantidos no Brasil. Então essa é a luta que eles fazem até hoje. Garantir o acesso à terra para que eles possam plantar e viver com a sua dignidade de forma diferente. Não querem viver na cidade, mas querem viver num modelo de aldeia em que todos plantam, todos comem, todos produzem, todos trabalham para o bem comum. Ok? Até a nossa próxima aula, mas antes disso, na página 207 tem algumas atividades. A número 1, a número 2, a 3 e a 4. Façam essas atividades que, com certeza, elas aumentarão o seu conhecimento sobre a questão racial no Brasil, a questão quilombola. Valeu? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Breve nós estaremos juntos.